Ai, ai, muito bom, cara, muito bom. Vamos começar então com as informações do Real Madrid. Ô, Tati, é, Courtois fora, Rodrygo fora, mais algum problema? Tivemos a coletiva do Ancelotti agora há pouco, né? Isso é, o Alaba e o Carvajal, que são as baixas já conhecidas. A boa notícia é que o Brahim foi relacionado para o jogo. Ele que era esperado só daqui uma semana, mais ou menos, para começar a estar com o grupo, volta um pouco antes da recuperação da lesão, não deve jogar. E a grande dúvida do Ancelotti, um Ancelotti que elogiou bastante Lamine Yamal, que diz que o Barcelona não é que está abdicando do seu estilo, mas é um time hoje muito mais vertical e mais perigoso. Elogiou muito o início de temporada e o trabalho do Hansi Flick, mas é um Ancelotti que saiu em defesa de dois jogadores na coletiva hoje. Primeiro do Bellingham, que ele disse que ele não pede gol ao Bellingham, que se está questionando muito, né? Temporada passada o Bellingham já tinha mais de 10 gols nessa altura da temporada e essa temporada ainda não marcou, disse que ele não pede isso ao Bellingham. E o Mbappé, né? Porque chegou para ser o grande protagonista e nesse momento, digamos que não é tudo que se imagina que ele pode vir a ser, mas porque tem um outro protagonista nesse momento chamando mais atenção no Real Madrid, senhor Vinícius Júnior, que vem do hat-trick na Liga dos Campeões, e o Ancelotti já deixou claro de novo a sua opinião de que não há dúvidas de que a bola de ouro segunda-feira tem que ir para o Vinícius Júnior. A dúvida na escalação do Real Madrid é meio campo, tá, André? Como o Rodrigo está no departamento médico, Mbappé e Vinícius serão os atacantes titulares. A dúvida é saber se junto com Bellingham e Fede Valverde, que são titulares absolutos, se o Ancelotti vai com a dupla francesa ou se um dos dois cai da escalação para a entrada do Modric. Porque o Real Madrid quer aproveitar os espaços nas costas da defesa do Barcelona. E para isso precisa um cara que passa muito bem para ativar os seus atacantes. Então pode ser que o Modric comece de novo como titular. É o clássico de amanhã. E do lado do Barcelona, o Marcelo Beckler é o primeiro El Clássico de Hansi Flick, que também falou agora há pouco, né? Falou agora há pouco na Ciutat Esportiva Joan Gamper, baixando um pouquinho a bola da euforia depois de quarta-feira. É um recado de que o Barça voltou? Não, ainda é muito cedo. E, assim, tentaram puxar alguma coisa de arbitragem, porque a Real Madrid TV, todos os jogos, não só contra o Barcelona, costuma fazer vídeos falando, olha onde que esse árbitro já errou contra nós. Nunca teve nenhum vídeo da Real Madrid TV falando de alguma jogada favorável ao Real Madrid. Isso repercute muito aqui na Espanha, então 2 ou 3 perguntas para o Hans Flick de 9 que ele respondeu, as entrevistas dele são muito curtas sobre isso, e ele não entrou em nenhuma. Ele falou, o meu problema é com o meu time, eu não controlo os árbitros, eu controlo os meus jogadores. Então eu só posso me preocupar com o que eu vou me controlar. Assim, uma muito boa saída, né? E acho que é um muito bom exemplo, inclusive, para técnicos brasileiros ou do futebol brasileiro, né? Porque tem alguns que não são brasileiros e que adoram falar de arbitragem quando são prejudicados e não o contrário. Então eu gostei da postura do Hans Flick sobre isso. Perguntaram para ele sobre o Lamine, ele respondeu sobre o Pau Cubarsí, ou seja, está querendo repartir elogios por aí, que não fiquem sempre para os mesmos. E no final, sobre sentimento do clássico e tal, eu gostei muito. Ele falou, os caras têm que se divertir, os caras têm que aproveitar e tal, e para se divertir tem que trabalhar duro. Não existe nada mais alemão do que isso, André Henning, você deve saber muito bem, porque você já morou por lá. Para se divertir tem que trabalhar muito, é uma frase que se alguém tatuar por aí, eu vou gostar muito. É uma frase interessante mesmo. Trabalho, cara. Trabalho. E assim, desfalques, algum que seja relevante, não? Nenhum novo, né? Ter Stegen, Christensen, Ronald Araújo, Eric Garcia. Firmino deve começar de novo o jogo. Foi titular e deu 2 assistências contra o Bayern. Participou do terceiro gol também. Dani Olmo para o segundo tempo. Deve ser o mesmo time que jogou contra o Bayern de Munique. O problema não é o Barcelona agora, o problema é o Real Madrid. Um pouquinho mais de ritmo de jogo para De Jong, para Gavi, para Dani Olmo também, para entrarem no segundo tempo. Tem uma curiosidade que é o seguinte. Nos últimos 10 clássicos, 6 vitórias do Real Madrid, 4 do Barça. Aqui e ali. Nos últimos 15, 10 vitórias do Real Madrid, as mesmas 4 do Barcelona e mais um empate. Sim, o retrospecto recente é muito favorável ao Real Madrid. Tem outra curiosidade que o Barcelona vai jogar com uma camisa diferente, né? O Barça vai jogar com a camisa do Coldplay e com preços nas nuvens. 300 euros a camisa. Foram feitas 1.899 camisas. O Barcelona foi fundado em 1899, por isso. Cada uma custa 300 euros. Quanto que dá? Vezes 6? Dá uns R$2.000. E foram feitas 22 camisas
11 do masculino e 11 do feminino, porque o feminino, próximo jogo na Liga, a gente está em data FIFA do feminino, o próximo jogo será contra o Eibar. E as jogadoras também vão jogar com a camisa do Coldplay, então foram 11 do masculino e 11 do feminino autografada pelos jogadores, e vale 2.000 euros. 12 mil reais, uma camisa comemorativa do Barcelona autografada pela turma. E essa que não é autografada, que é simplesmente a camisa que sai o patrocínio do Spotify e entra a banda promocionada desse clássico, que é o Coldplay, né? Porque o Barça faz isso em todos os clássicos, por mais de 2.000 reais. Já foi Karol G, que eu gosto muito, Rolling Stones, que é quase tão bom como a Karol G, Rosalía, também já teve, e teve mais algum? Foi Rosalía, Rolling Eu lembro Stones, da Rosalía Karol e do G. Rolling Stones, da Karol G eu não lembrava. Foi o último clássico aí no Bernabéu. Eu acho que foram esses. Pode ser. Tem um ponto, André, disso aí que o Beckler tá falando, porque eu não lembro exatamente quando começou o patrocínio do Spotify, mas os 4 últimos clássicos o Real Madrid ganhou. Então, ganhou da Karol G, eu não sei se ganhou do Rolling Stones, 2-1 com o gol do Bellingham, aqueles gols do Bellingham aqui em Montjuic. Eu tô na dúvida da Rosalía. O da Rosalía, eu acho que o Barça ganhou com aquele gol do Kessie no último lance. Pode ser. Eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, não. Mas quando que vão colocar o Matuê aí? Porque outro dia era o cara mais tocado do Spotify no mundo. Aí. Se um dia tiver Alcione, eu compro as 22. E André, se tiver o Sepultura, aí vai esgotar a camisa, entendeu? Eu queria ver o que o chat ia falar aí, Karol G ou Rolling Stones. Hoje. O chat Toda a minha admiração pela Karol G, que eu acho ela um fenômeno maravilhosa, mas não dá. Tem mesa diferente aí, né, André? Então, aqui no Brasil seria interessante, né? Acho que surgiriam nomes bem Interessantes. Olha aqui, rapaziada, os 300 euros nesse momento, R$ 1.848. Porque neste momento o euro está 6,16. Então, Tati, em termos de momento aí, do Real Madrid na temporada e tal, o Real Madrid ainda muito irregular, né? Apesar da grande vitória sobre o Borussia Dortmund, a gente tem que lembrar que o primeiro tempo foi um desastre e tinha sido assim no Campeonato Espanhol, no jogo anterior lá contra o Celta e tal. Qual é a expectativa? Porque é o jogo no Bernabéu, é o jogo que o Real Madrid manda e tal, e assim, o time tá longe de estar organizadinho. Tá bem longe de estar organizado e, assim, o Real Madrid não existe nos primeiros tempos nessa temporada, André. Assim, a comparação que a gente vai fazer em termos de jogo e do que o time consegue entregar de resultado, assim, são 5 gols marcados no primeiro tempo e 26 no segundo. É uma barbaridade o quanto o Real Madrid espera para aparecer nos jogos, né? Tanto em termos individuais como algo de coletivo. Mas está longe desse time ainda mostrar a sua melhor versão. O Ancelotti continua batendo na tecla que ele acredita que ele vai encontrar a melhor versão do Real Madrid. Mas as baixas, né? A gente continua falando aqui, parece que somos todos viúvas de Toni Kroos, mas mais ou menos porque o time continua sentindo a falta do Kroos. E agora, com a ausência do Carvajal, o Ancelotti tem tentado encontrar formas de suprir a falta de um lateral muito bom, um cara muito bom na defesa, mas também muito bom atacante para esse Real Madrid pelo lado direito do campo. Então, eu acho que no Clássico ele não vai inventar, porque quando ele inventou deu errado, ele vai no 4-4-2, com talvez um ajuste do Bellingham, sendo esse cara com mais liberdade de movimento, né, entre o meio e o ataque, mas nada muito longe disso, porque o Real Madrid, em casa é muito forte, André, então venceu todos os jogos dessa temporada. O Real Madrid acumula, se eu não me engano, uma sequência de 40 jogos sem perder no Bernabéu. Na La Liga não perde há mais de um ano, o retrospecto é muito positivo, mas vai enfrentar um rival que talvez, como eu dizia antes, no ano passado, a diferença do Real Madrid para o Barcelona era muito grande. E agora mesmo ela não é. Inclusive tem muita gente colocando o Barça como favorito para esse El Clássico. Então coloca muito mais pressão ainda nas costas do Real Madrid, que é o time que vem com uma sequência de resultados muito boas, né? Tirando a derrota para o Lille, na La Liga o Real Madrid tem resultados bons, mas que não apresenta um futebol
que se diga capaz de conseguir fazer frente ao Barcelona. Porém, o Ancelotti destaca a forma do Barça de jogar mudou e talvez isso beneficie um Real Madrid, não em seu melhor momento, mas com as individualidades podendo resolver. Então, aqui a expectativa realmente é muito grande para um bom jogo. Agora, o bom jogo vai depender do que o Real Madrid possa mostrar, porque até agora o Barça se mostrou o melhor time. Antes da gente falar especificamente de Vini e de Rafinha, o Beckler, a Tati citou aí o tema que eu ia abordar aqui com você. Acho que dos últimos tempos aí, talvez seja o El Clássico que o Barcelona chega mais Barcelona, mais do tamanho dele, né? Eu tenho essa sensação daqui de longe. De um ano para cá, sim. Porque no ano anterior, o Barcelona ganhou a Liga com muita diferença em relação ao Real Madrid. Ganhou esse jogo que a gente estava falando aqui com o gol do Kessie no finalzinho. O Barcelona ganhou a Liga com 10 pontos de diferença. Chegou a fazer a obra-prima. Os dois grandes jogos do Barcelona do Xavi foram contra o Real Madrid. Teve um 4-0 no Bernabéu. Naquele ano que o Real Madrid ganhou Liga e Champions. O Barcelona foi lá no Bernabéu, fez um 4-0. E na final da Supercopa fez um 3-1, que era um 3-0 até os 48 do segundo tempo que o Benzema marcou. Só que as últimas derrotas foram realmente muito pesadas e a gente, antes dos times entrarem em campo, a gente falava, o Barcelona só tem alguma chance porque é um clássico. De vez em quando no clássico as coisas se dão uma equilibrada. Mas futebolisticamente, quando pegava um e outro, você falava, isso aqui vai ser uma goleada. E às vezes isso aconteceu mesmo, como na final da Supercopa da última temporada. Dessa vez, o Barcelona chega com o melhor ataque da Europa. Se o Barcelona não marcar contra o Real Madrid, ele vai seguir tendo média de mais de 3 gols por jogo. Isso é uma doideira. O Barcelona na temporada passada demorou 9 jogos a mais para chegar na marca de gols que ele tem hoje. 9 jogos, são 2 meses de futebol ou mais pela frente. Então tá muito melhor do que na temporada passada. E assim, a gente estava vendo o Barça contra a classe média, né? Ganhando do Sevilha, do Villarreal, do Alavés e tal. Agora o Barcelona foi e fez 4-1 no Bayern de Munique. E assim, com o Olé no segundo tempo, com requintes de humilhação em cima do Bayern de Munique. Então, chega muito bem mesmo para o Clássico. Isso aí que a Tati falou dos contra-ataques, da velocidade do Vini e tal. Real Madrid que se prepare, porque ele vai ter isso tudo à sua disposição mesmo, se não entrar em impedimento, porque o Barcelona é o time que mais deixa adversários em impedimento na Europa. É uma loucura a capacidade do Barcelona de deixar os seus adversários impedidos, e o Bayern de Munique sofreu com isso também. Mas o Real Madrid vai ter. Se ele quer contra-ataque, ele vai ter. Agora, também vai ter um time que vai atacar ele muito bem, então vai ser um jogo muito interessante por isso. E aí eu acho que fica mais essa tabela de classificação, ela mostra um desenho pra gente, que assim, os dois estão abrindo, né? Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid nessa temporada aí esquisita, né? Não temos o Girona ali não temos nem o Girona, nem um Girona ali seguindo. Então, assim, esses jogos, esses confrontos, os dois clássicos, passam a ser muito importantes, inclusive em termos de título, porque são dois times que vão aí. E é o critério de desempate, né? Uhum. Então, aqui na Espanha você pode ter 45 vitórias a mais e 170 gols de saldo a mais, só que se vocês acabarem empatados em pontos, quem ganhou o confronto direto é o primeiro colocado. Então, se amanhã o Real Madrid vencer o Barcelona, até pode ser que por uma burocracia o Barcelona ainda apareça em primeiro, porque você só conta os confrontos diretos depois que jogam os dois. Mas, de fato, o Real Madrid jogará o segundo turno pelo empate para, em caso de terminarem com a mesma pontuação, ser campeão espanhol. Que é um critério de desempate bem interessante, na minha opinião. Se o empate for entre dois times, confronto direto, pô. O que fizeram um contra o outro. Vamos lá, então. Vini e Rafinha. Que legal, cara. Os dois vindo aí de hat-tricks. O Vini nessa expectativa toda enfim, dessa semana especial na vida dele. Ô, Tati, assim, passar uma semana você fazendo 3 gols na Champions já é maravilhoso. Se você colocar na mesma semana ser decisivo no El Clássico, não é a cereja no bolo, porque, como diz o Mauro Betting, a cereja no bolo estraga muitas vezes o bolo. Mas é verdade, né? Tem gente que não gosta de cereja, eu mesmo não gosto. Mas assim... Ai, por favor, muita cereja, André. Eu sou Team Cereja também. Team Cereja. Eu sou minoria aqui, mas não tem problema. Mas fica bonito, eu confesso que fica bonito ali, né? Agora, Tati, acho que tem uma expectativa aí, claro. Nossa, nem se fala do Vini e do Rafinha, mas você do lado do Vini fazer uma grande partida, né? E eu acho que, assim, a sensação que a gente tem depois do jogo contra o Dortmund
é que o Vinícius engrenou, né? Assim, ele começou a temporada tendo que pegar aquele ritmo físico, né? Uma temporada estranha. Daí ele teve alguns problemas, aí se recupera, aí volta. Mas agora parece que o Vinícius chegou, né? Assim, depois da lesão no ombro e ele acaba descansando também na data FIFA, o Vinícius voltou, né? Então, é uma semana especial que eu acho que o Vini já na Supercopa da Europa, da Espanha, que ele marca o hat-trick no Barcelona no início desse ano, que dá o primeiro título do ano para o Real Madrid, ele já mostra que os clássicos são importantes para ele, né? Na trajetória dele, que ele sabe o quanto pode marcar, fazer um bom El Clássico, marcar gols e ser decisivo. Então, eu acho que nessa semana em que ainda tem um resquício de será que ele vai ser bola de ouro, será que não sei o quê, será que não sei quanto, eu acho que o jogo contra o Dortmund já foi. Ele pegou a bola, decidiu e ainda fez 3 gols. Ele vai entrar motivadíssimo amanhã contra o Barcelona. É em casa, é no Bernabéu, onde o Vini marca a maioria dos gols dele com o Real Madrid, onde a torcida abraça ele, onde ele se sente querido. Então, a expectativa do lado do Real Madrid é de um Vinícius que chega em um grande momento para um dos jogos mais importantes da temporada, porque é o que o Beckler falou. No calendário do Real Madrid está circulado lá os 2 clássicos com o Barça, porque se sabe que o confronto direto pode definir a La Liga nessa temporada pelos 2 times tão igualados. Então, se já é assim para o clube, imagina para o Vinícius, há 2 dias dele viajar para Paris para poder ser finalmente eleito o melhor do mundo da última temporada. É óbvio que ele vai entrar com tudo em campo amanhã. Nesse é o clássico, André. A gente já fala, antes de encerrar da Bola de Ouro, eu fiquei muito feliz, eu recebi um vídeo aqui da Real Madrid TV, alguém que me mandou, foi o Eduardo Álvares, que é um grande torcedor, sócio do Real Madrid há tempos, e ele me mandou um vídeo que foi feito contando ali uma narração daquelas impactantes, um VT com a história do Vini e tal, chegando próximo do melhor do mundo e contando a história do jogo, do hat-trick dele contra o Borussia Dortmund. E a narração que tá lá é a minha, fiquei todo orgulhoso, porque não é aquela narração que tem um monte do mundo inteiro. Tem uma narração, e é a nossa aqui em português, em brasileiro, como diria o outro. O Beckler, se temos o Vini de um lado, sendo, né, cada vez mais melhor do mundo, nós temos um Rafinha que tá aí num novo posicionamento, numa nova função, enfim, crescendo demais, parece que muito à vontade com esse novo momento, que pode e tomara que seja muito bom para a seleção brasileira também, e vindo de 3 gols contra o Bayern de Munique na Champions, né? O Rafinha nunca tinha feito um hat-trick na carreira, aí já fez 2 nessa temporada. Tinha feito contra o Valladolid, beleza, Real Valladolid, foi um 7-0, mas quando você faz contra o Bayern de Munique, eu falo, o Bayern de Munique não é um time que joga contra o Barcelona, é um fantasma. Quando você exorciza um fantasma dessa maneira com que o Rafinha fez, chega com a moral nas nuvens. Ele é muito querido pelos jogadores do Barcelona, ele é muito querido internamente, tanto que ele foi eleito capitão do Barça. Ele é uma referência especialmente para os mais jovens. Ele é o cara que quando chega o Firmino, chega o Gavi, chega o Baldé depois de lesão e tal, é o Rafinha normalmente que acolhe esses caras ali e tal, e que vai fazendo pinha, como a gente faz aqui, vai fazendo união com esses jogadores. Então ele é muito respeitado dentro do vestiário do Barcelona por isso, e agora sempre foi visto fora para a torcida e para a imprensa como um cara de sacrifício, de correr mais do que os outros, de se esforçar, de pressionar, de ajudar os companheiros dentro de campo, e agora brilha também, né? Não foram 3 gols quaisquer contra o Bayern, driblando o Neuer, chutando de direita, arrancada sensacional, os números são muito bons. Estava vendo hoje uma estatística, na temporada passada, o Rafinha tinha, nessa altura da temporada, 4 titularidades, 2 gols, 2 assistências. Nessa ele tem 12 titularidades, 9 gols e 6 assistências. Na temporada passada, ele chegou ao 9º gol contra o PSG no jogo de volta. Em 16 de abril, ele chegou ao 9º gol na temporada. Agora ele chegou em 23 de outubro. É uma super arma do Barcelona, que gosta da posse de bola, gosta de tocar também, tem mais posse de bola que o Barcelona do Xavi, mas quando precisa e quando deixam acelerar, esse time é uma moto envenenada. E se deixa acelerar, é o Rafinha o cara ideal para isso. Porque ele tem se aproveitado dos passes do Lamine e de outros jogadores para fazer esses gols e para chegar na frente das assistências. É o jogador mais transformado, mais melhorado, e já era bom, acho que não era um jogador ruim, como alguns pintam, de uma temporada para outra.
E eu acho que nessa temporada aqui, claro que a gente tá começando a temporada e tal, mas se a gente começar já a brincar de melhor do mundo e tal, nessa temporada, o nome do Rafinha tem que estar ali, tem que estar no bolo. Eu ainda acho que se o Barcelona vai que esse time dá certo e vai que esse time ganha Liga Champions, por exemplo, o hype em cima do Lamine Yamal, pela história de um garoto de 17 anos surgindo de novo na base do Barcelona, pode pesar muito. Mas se a gente olha para um retângulo verde com uma bola dentro, por mais que o Lamine esteja e seja incrível, o Rafinha é o melhor jogador do time.